Aí. Pode ficar aqui. Convido o nobre vereador Daniel Marques para fazer a chamada. Tem aqui. Os senhores edis. Boa tarde a todas e todos. Vereador Atratino. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Presente. Vereador Casota. Presente. Vereador Daniel Marques, presente. Vereador Douglas Gomes. Vereador Manuel Rocha. Vereador Fabiano Gonçalves. Vereador Fabiano Gonçalves. Vereador Fabiano Gonçalves, presente. Vereador Andrigo de Carvalho. Vereador Folha. Vereador Folha, por favor, presente. Vereador Jonathan Anjos. Por favor, Daniel, consegue. Vereador Jonathan, presente. Atratino. Então, vereador Atratino, presente. Atratino. Vereador Jonathan Anjos, presente. Vereador Leandro Portugal. Presente. Vereador Doutor Nazar. Vereador Cal. Presente. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador Doutor Paulo Velasco. Paulo Velasco, presente. Vereador Renato Cariello. Vereador Binho Guimarães. Binho Guimarães, presente. Vereador Professor Túlio. Vereadora Verônica Lima. Binho Guimarães, presente, presidente. Vereador Binho Guimarães, presente. Vereadora Valquíria Niterói. Treze vereadores responderam à chamada. Havendo coro regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos os presentes e quem estão também na vídeo, de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 136. Dei graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Palavra do Senhor. Eu queria registrar também, em nome dessa casa, em nome de todos os colegas, dar nossos parabéns ao nosso querido vereador Paulo Velasco, aniversariante da tarde, do dia de hoje, né? Da tarde e noite, da manhã, da tarde e da noite de hoje. Vereador Daniel Marques aqui vai continuar nosso... Parabéns, que Deus lhe dê muita saúde. O vereador Daniel para continuar os trabalhos aqui e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Parabéns, doutor Paulo Velasco. Deus abençoe sua vida plenamente. Muita saúde. Amém. Ata da segunda reunião do primeiro período ordinário do ano de 2022, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes. Cal, presidente. Às 14 horas e 5 minutos. Vereador Daniel, eu estou falando, ninguém está me respondendo. Vocês confirmaram minha presença? Confirmaram a presença de Vossa Excelência. A gente não estava te ouvindo, Fabiano, mas está confirmado aqui. Às 14 horas e 5 minutos do dia 17 do mês de fevereiro de 2022, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Robson Guimarães, José Filho, Binho. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Atratino, Dado, Douglas Gomes, José Adriano Vale Folha, Paulo Velasco, doutor Paulo Velasco. Foram consignados as presenças dos seguintes senhores vereadores: Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Andrigo de Carvalho, Paulo Eduardo Gomes, Leandro Portugal, doutor Nazar, Renato Cariello, professor Túlio. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Verônica Lima e Valquíria Niterói, fazendo plenária por frequência de 19 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a reunião com a proteção de Deus, estão abertos, estão encerrados do nosso trabalho. O senhor vereador Paulo Velasco leu o trecho bíblico a convite.
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações a seguir. O senhor presidente passou ao expediente. Ofício SMDCG 2425 de 21. Termo de convênio do Corpo de Bombeiro e Prefeitura Municipal de Niterói. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lidos encaminhados de projetos 06, vereador Binho Guimarães. Lidos encaminhadas as indicações 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 123, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 130 e 33. Autoria do vereador Binho Guimarães. 14 e 15, vereador Jonathan Anjo. 16, vereador Fabiano Gonçalves. 117, 18, 19, 20, 21, da vereadora Bene Brioli. 131, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, até os 58, 59, 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 170 até o 174, do vereador Douglas Gomes. 144, do vereador Leandro Portugal. Lidas e aprovadas as moções 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos do vereador Fabiano Gonçalves. 66, 67, 68, 69, de 70 a 79, de 80 a 84, da vereadora Bene Brioli. 85 a 99, 100 e 109, do vereador Binho Guimarães. 96, da vereadora Valquíria Niterói. Nesse momento foi requerido 1 minuto de silêncio pelos falecidos da Covid-19. Prosseguindo, o senhor presidente deu aberto pequeno expediente. Senhores vereadores, sobressaiu nessa tarde contra os vereadores Daniel Marques, Túlio, Bene, Paulo Eduardo, Renato Cariello, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves trouxeram à discussão, de maneira relevante em plenário, as temáticas pertencentes diretamente à cidade. O decreto de 2016, que regulamenta os ambulantes de praia com ponto fixo, a explanação da importância deste, o pedimento do mandato do vereador Daniel Marques, de uma explanação da importância deste. Uma resenha com o prefeito no intuito de alterar essa questão, em comum acordo com esses trabalhadores possam ganhar seu pão de cada dia e assim encontrar a melhor solução. A sugestão de campanhas educativas com ações ambientais nas praias, concomitante a isso a construção de uma consciência ambiental, mas também trabalhar essa pauta, em conjunto inclusive com o poder público. A luta e a reivindicação com as políticas públicas que sejam combativas e eficazes às desigualdades socioeconômicas, que permeiam o racismo, inclusive o ambiental. Críticas e discordâncias políticas e higienistas, citações comentadas das tragédias do Bumba, audiência pública da Fundação de Saúde, menção de desacordo pelo término do contrato de profissionais de saúde, a proposição ativa de um diálogo com o Poder Executivo no sentido de não colapsar o SUS em Niterói, a preocupação com o sucateamento e interrupção dos trabalhos de profissionais tão necessários desde o início do processo pandêmico e epidêmico, os quais todos vivemos. Indicação legislativa com objeto de discussão com subscrição da edilidade. Hospital Mário Monteiro, denúncias seríssimas sendo acompanhadas pelo vereador Douglas Gomes, palavras de elogio e agradecimento ao vereador Renato Cariello, que mesmo da base preocupa-se com a precariedade da saúde desse município e de seus munícipes. Solicitação de retirada reiterada da vinda do secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, nesse parlamento, com o fim de esclarecimento a esta casa e à população. O papel pontual de um vereador é fiscalizar, senão estará prevaricando. Referências ao Hospital Arense de Freitas, na formação de médicos, o comunicado da audiência pública da Secretaria de Fazenda com a senhora Marisa Ortiz e equipe governamental nesse plenário. Uma breve glosa a respeito da moeda social Araribóia, a importância da mesma e a escassez do ônibus na cidade. As críticas contundentes à Águas de Niterói, que continua seu desserviço. A discussão dessas temáticas com a parte dos edis Andrigo de Carvalho, Fabiano Gonçalves, Daniel Marques, Paulo Eduardo, doutor Nazar. Sendo assim, registrou-se a essa ata os anais do Poder Legislativo, não havendo mais oradores inscritos. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 17 horas e 10 minutos, marcando a próxima reunião para o dia 23 do corrente, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Registrar a presença do vereador Emanuel Rocha. Mais algum colega aqui? Vereador Jonathan. Vereador Fabiano, já registrei, enfim. Em votação a ata. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pedir ao vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura
Bastante tranquilo da pauta de hoje. Bastante tranquilo. Boa tarde a todos. Secretaria da Mesa Diretora, as comissões permanentes. Pauta do dia 23 de fevereiro de 2022, resultado sujeito à alteração até encerramento da sessão. Presidente, boa tarde. Só para registrar minha presença e minha votação favorável à ata, por favor. Perfeitamente, registro do vereador Douglas. Ofício digital 01-2022 a 5074-2021, autoria do vereador Douglas Gomes. Ofício digital 02-2022 até 5671, autoria do vereador Douglas Gomes. Ofício digital, resposta de indicação 1782 a 4777, autoria do vereador Emanuel Rocha. Ofício digital 05, em resposta de indicação 81 até 5585, autoria do vereador Folha. Ofício digital 06-2000, resposta de indicações 51 até 5627, autoria do vereador professor Túlio. Ofício 56, digital 07-2000, resposta de indicação 471 a 5709-2021, autoria do vereador Douglas Gomes. Ofício digital 08, resposta de indicação 988 até 5136, autoria do vereador Dado. Ofício digital 09-2021, resposta de indicação 207 a 5507, autoria do vereador Binho Guimarães. Ofício digital 010-2021 até 4252, autoria do vereador Renato Carelo. Ofício digital 011-2021, indicações 269 a 54566, de autoria do vereador Paulo Velasco. Ofício digital 012, resposta de indicações 1066 a 4355-2021, autoria do vereador Jonathan Gomes. Ofício digital 013, em resposta de indicação 936 até 5235, autoria do vereador Casota. Ofício digital 1422, em resposta de indicação 97 a 3479, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Ofício digital 015, em resposta de indicação 320 a 4256, autoria do vereador Daniel Marques. Ofício digital 016-2022, em resposta de indicação 799 a 456, autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Ofício digital 017, em resposta de indicação 198 a 2295, autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Ofício digital 018, em resposta de indicação 347, autoria do vereador Renato Carelo. Ofício digital 017, resposta de indicação 198 a 2295, autoria do vereador Renato Carelo. Ofício digital 019, em resposta de indicação 616 até 4522, autoria do vereador Douglas Gomes. Ofício digital 020, em resposta de indicação 662 em A4489, autoria do vereador Dado. Ofício digital 021 a 4296, de autoria do vereador Folha. Ofício digital 022, autoria do vereador Binho Guimarães. Ofício digital 023, autoria do vereador Jonathan Gomes. Ofício digital 024, autoria do vereador Leandro Portugal. Ofício digital 025, de autoria do vereador Cal. Digital 026, autoria do vereador Paulo Velasco. Ofício digital 027, autoria do vereador professor Túlio. Ofício digital 028, autoria do vereador Dr. Lazar. Ofício digital 029, autoria do vereadora Beni Brioli. Ofício digital 030, de autoria do vereador Folha. Ofício digital 32, resposta de indicação do vereador José Folha. Ofício digital 030, autoria do vereador Folha. Ofício digital de autoria do vereador Folha. Ofício digital autoria do vereador Folha. Ofício digital 031, autoria do vereador Folha. Ofício digital 037, autoria do vereador Folha. Autoria digital 038, autoria do vereador Folha. O digital 040, autoria do vereador Folha. Autoria digital 042, autoria do vereador Folha. Autoria digital 44, autoria Folha. Autoria do vereador Adriano Folha. A resposta de indicação 1991, autoria do vereador Folha. Digital, autoria do vereador Folha. Projeto de Lei 07-2022. Dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo uniformes, viaturas de guarda civil municipal e outras providências. Autor, professor Túlio. Autoria, vereadora Verônica Lima. Projeto de Lei 08-2022. Declara utilidade pública municipal. INAC. Engaia, Núcleo de Ação Comunitária. Autor, vereador Jonas Ângelo. Projeto de Lei 009-2020. Altera o artigo 07-2020, que institui o calendário oficial de Niterói do Dia Municipal de Maria Mulano, protetora de Niterói, a ser celebrado no dia 12 de novembro de cada ano. Autor, vereador Beni Brioli.
Projeto Decreto Legislativo 01/2021, concede medalha Felicidade de Carvalho, a professora Ellen Rodrigues de Maia, autor, vereador Jonathan Zói. Projeto Decreto Legislativo 02/2022, concede medalha municipal, mérito Leila Diniz, a cineasta Érica Ramos Darmi dos Santos, autor vereador Verônica Lima, projeto de decreto legislativo 03/2022, concede medalha legislativa do mérito Leila Diniz, a atriz Bruna Laismer, autora vereadora Verônica Lima, indicação 175/2022, sugere ao Poder Executivo competente de providência troca de lâmpada queimada no poste localizado em toda a extensão da rua General do Martins, autor vereador Douglas Gomes, indicação 192/2022, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente que providencie limpeza do capim na Rosarinho, toda a extensão da Travessa Paulina, autor vereador Douglas Gomes. Pode levar aqui, ó. Então, indicação 201/2022, sugere o órgão competente que providencie capim e roçadeira na rua Doutor René de Souza Prestes, conselheiro que autor vereador Douglas Gomes. Indicação 210/2018, sugere o Poder Executivo de fato através do órgão competente e providência repara o vazamento de esgoto, Estado da Francisco da Cruz Nunes, autor vereador Douglas Gomes. Douglas Gomes? Indicação 211/2022, sugere ao Poder Executivo que realizada a drenagem de pavimentação toda a extensão de jornalista de Guanabara, Serra Grande, autor vereador Bim Guimarães. Indicação 212/2022, sugere ao Poder Executivo que através do órgão competente providencie obra de repatriação de todas as dependências da unidade médica, base na moça, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 215, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a troca de lâmpada e toda a posta do desembargador Leopoldo Muriati, em frente ao número 29, Piratinga, autor vereador Bim Guimarães. Indicação 219, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente providencie um tapa-buraco na rua 2, Serra Grande, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 220, sugere 2022, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente providencie pavimentação toda a extensão da rua 21, Engenho do Mato, autor vereador Douglas Gomes. Indicação 223, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a substituição das águas, carreiras de águas fluviais, professor Carlos Cortez, autor vereador Bim Guimarães. Indicação 224/2022, sugere ao Poder Executivo que seja realizada a drenagem, pavimentação toda a extensão da rua Felipe Geraldo Vicente, Serra Grande, autor vereador Bim. Indicação 226/2026, sugere a CRIM retirada de entulho na rua Prefeito Brandão Júnior, autor vereadora Valquíria Niterói. Indicação 227/2018, sugere ao Poder Executivo através contra a construção de uma calçada na rua Indígena, no bairro de São Lourenço, autor vereador Casota. Indicação 222, sugere ao Poder Executivo Municipal contra a construção de um muro de contenção na quadra de esporte Escola Municipal Dr. Antônio Coutinho Azevedo, situado no bairro de Santa Barra, autor vereador Casota. Indicação 229/2018, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de recapeamento de asfalto na rua Rodário, autor Fabiano Gonçalves. Indicação 239, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de reposição de tampa de bueira na rua Benjamin Constant, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 240/2022, sugere ao Poder Executivo através de realização de obras de serviço de limpeza e pó de vegetação através do túnel Raul Veiga, 01 São Francisco. Indicação 246/2022, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de poda de árvore na vegetação na rua Dr. Flávio da Cruz, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 214/2022, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de órgão competente retirada de entulho depositada na rua Inglaterra, autor vereador Folha. Indicação 250/2022, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de órgão competente serviço de pó de árvore de pracinha em frente ao Bar Boninho, rua Inglaterra, autor Folha. Indicação 259, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de órgão competente serviço de capina em toda a extensão da rua Júlio Ferreira, Assunção, Belcantim, Titioca, autor vereador Folha. Indicação 264/2021, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente reparado rede de esgoto registrada a engenheiro Pacheco Carvalho, Lago da Batalha, autor vereador Folha. Indicação 265/2022, sugere ao Poder Executivo Municipal através do órgão competente possibilidade de implantar a educação de jovens e adultos, seja no período de manhã e tarde, na rede municipal de ensino espaço inclusivo para alunos com ou sem deficiência. Autor
Vereador Renato Cariello, indicação 266-2021, sugere o Poder Executivo Municipal através de providência por meio de órgão competente, serviço de construção de mureta, proteção à estrada Castro Alves, Igrejinha, autor, vereador Folha. Indicação 277-2022, sugere o Poder Executivo providência por meio de órgão competente, serviço de poda de ar na rua José Bento Vieira, Ferreira, número 1, Maceió, autor, vereador Folha. Indicação 286, sugere o Poder Executivo Municipal providencia por meio de órgão competente, serviço de capim roçadeira, toda a extensão da rua Adalto Dantas, Maceió, autor, vereador Folha. Indicação 295-2022, sugere o Poder Executivo Municipal que providencie por meio do órgão competente, serviço de roçadeira, toda a extensão da rua Maceió, autor, vereador Folha. Indicação 304-2015, sugere o Poder Executivo providencie por meio de uma competente serviço de capim limpeza toda a extensão da rua Ademar Paiva, Vacaria, autor Badu, autoria Folha. Indicação 313-2022, sugere a Poder Executivo Municipal que providencie por meio de uma competente serviço de coleta de lixo depositado na rua Pedra Branca, 400 Pedra Branca, autor vereador Folha. Indicação 320-2022, sugere a Poder Executivo Municipal providencia por órgão competente, reparo de vazamento da água existente na rodovia José Rosa, autor vereador Folha. Expediente para votação, senhor presidente. Moção 110-2022, envia a moção de aprovação. Tiago de Souza, autor Binho Guimarães. Moção 1-2021, moção Dayana Graciano, autor Binho Guimarães. Olhei em bloco, vereador Fabiano Gonçalves. Moção 102-2022, moção de aprovação Francisco José da Costa. Moção 113-2022, Adalberto Reis Magalhães. Moção 114-2022, Rosângela Maria Porteiro. Moção 115-2022, Araquém Jardim. Moção 116, Gabriela Costa. Moção 117, Antônio Carlos Luca. Moção 118-22, Ana Paula. Moção 119, Vanessa Lins. Moção 120-2022, moção de aprovação Dolores Justo. Moção 121, José Ronaldo. Moção todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Moção 121-2022, envia a moção de aprovação para Beatriz Flores, oficial de cartório, autor vereador Binho Guimarães. Moção 159-2022, moção de aprovação engenheiro produtor de cultura Roberto Esteves. Oi. Cultura, autor vereador Fabiano Gonçalves. Moção 160-2022, envia a moção de aprovação Rodrigo Dias, autor vereador Leandro Portugal. Moção 161, aplauso Lincoln dos Santos, autor Fabiano Gonçalves. Moção 162, a moção de aplauso Fábio Rodrigues Toscano. Moção, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Moção 163-2022, a moção de aplauso Maria Ângela Fernandes, autora vereadora Beni Brioli. Moção 165-2022, moção de aplauso da congregação, doutor Leandro Crespo, autor Daniel Marcos. Senhor presidente, expediente para votação. Expediente para votação, senhor presidente. Vota aí, então. Em votação as moções. Em bloco, com a voto contrário, qual a moção, nobre vereador? Contra a moção 163, voto contrário do nobre vereador Douglas Gomes. Antes de iniciarmos as matérias sobre a mesa, quero aqui pedir um minuto de silêncio. Infelizmente, pelos mais de 650 mil pessoas da Covid e, infelizmente, também quase as 200 vítimas de Petrópolis, não sei se já aumentaram. Então, pedir a todos aqui de pé, por gentileza.
Quero também comunicar a todos os vereadores aqui, aos colegas. Queria também agradecer a todos. Estamos enviando amanhã. Alô, o som. Pode aumentar um pouquinho, por gentileza? Obrigado. Estamos enviando amanhã a Petrópolis, a semana que nós solicitamos aqui, as doações que foram recebidas, que se encontram no CODECOM. Quero aqui agradecer em nome dessa casa, em nome de todos os vereadores dessa casa. Todos aqui participaram da nossa ajuda e é um pouco que nós podemos ajudar também as vítimas, infelizmente, do nosso querido município Petrópolis. Meio-dia, chegará. Vereador Andrigo de Carvalho, registrar a presença de Vossa Excelência. Ok? Presidente, gostaria de pedir registro da presença. Registrar a presença do professor Túlio. Vossa Excelência está feliz com a vitória do Fluminense. Fusão. Projeto de decreto legislativo número 142/2021, em discussão única do vereador Leandro Portugal, concede título de cidadã niteroense à delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutora Raíssa Seles. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 171/2021, concede título de cidadão niteroense ao médico doutor André Luiz Rangel de Oliveira, do nobre vereador Folha. Parecer a CCJ é favorável à matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 015, do nobre vereador, cadê ele? Daniel Marques. Desculpe, Vossa Excelência é do meu tamanho, a gente não enxerga. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes em pet shop, clínicas veterinárias e afins, informando os locais que possibilitam adoção de animais. Parecer ressaltar que a matéria é em primeira discussão. A CCJ e a Comissão de Finanças e Orçamento são favoráveis à matéria. Em discussão. Para discutir o autor. Alô. Som aqui, por gentileza, vereador Daniel, por favor. Som aqui do meu lado esquerdo. Som. Então, pede para alguma pessoa vir aqui verificar, por favor. Alô, som. Oi. Boa tarde a todos e todas. Vou ser breve, só para explicar porque é em primeira votação. E eu estou até pensando em dar uma melhorada, vereador Renato, na minuta dessa lei que é minha mesmo. Eu estava analisando. O que a gente está querendo é colocar nas veterinárias e pet shops um cartaz que informe onde estão os animais disponíveis para adoção. A gente sabe que tem várias páginas interessantes no Instagram, tem muita gente séria que tem um trabalho de resgate. O vereador Renato, o vereador Emanuel, que tem vários projetos também, militam na causa há muito tempo. O vereador Emanuel até, bastante tempo, antes de eu chegar nesse parlamento. E assim, essas pessoas hoje não estão conseguindo comunicar e a conta não fecha. É muito resgate, pouca adoção. A pandemia acabou fazendo com que as campanhas presenciais de adoção diminuíssem, ficaram proibidas por muito tempo. Você não podia fazer campanha de adoção porque não podia aglomerar. E agora a gente tem muito animal disponível para adoção. E aí os pet shops e clínicas veterinárias, comércios afins, poderiam colocar os cartazes com essas páginas. Exemplo, nas Garras da Lei, filha do vereador Emanuel, por exemplo, participa desse grupo. Tem vários resgates. Pessoa que está lá no pet shop olhou, pô, bacana, tem aqui um cartaz, tem aqui a página no Instagram, tem aqui um contato, quero adotar, vou fazer contato. E a gente facilita essa rede. E o que eu quero repensar é o seguinte: eu tentei durante muito tempo fazer isso como incentivo, não como obrigação. Mas é muito difícil o trato com a nossa prefeitura, vereadores, quando a gente fala de algum tipo de incentivo a comércio, no sentido de isenção ou a redução de ISS, IPTU comercial, para quem fizer ações nesse sentido. Exemplo, eu fiz um projeto de lei no primeiro mandato que autorizava a redução e isenção de IPTU para quem adotasse animais
das campanhas de adoção que são cadastradas na prefeitura. Porque são aquelas que a gente tem controle, que o animal sai vermifugado, castrado, tudo bonitinho. A gente propôs essa redução de IPTU, mas não conseguimos passar. A prefeitura, de alguma maneira, quando a gente manda indicação, manda ofício, sugere, também não consegue encaminhar. Quantos e quantos anos, vereadores, a gente está discutindo o IPTU verde? Várias cidades do Brasil já têm. Eu fiz esse projeto quando era secretário de Meio Ambiente. Processo administrativo pronto. 2013, não conseguimos trazer para votar. Outros colegas fizeram aqui em legislaturas passadas, inclusive nessa. A gente não consegue aprovar uma redução ou isenção de IPTU para várias questões ambientais. E aí a gente está querendo incluir nisso a proteção animal, porque é fundamental apoiar quem está na ponta, presidente Cal. Não dá mais para a galera, pessoa física, matar isso no peito. Hoje eu recebi 4 pedidos de ajuda. Tem uma cadela que pariu na Gavião Peixoto, está lá com 7 filhotes. Seu irmão me mandou uma demanda essa semana. O irmão do vereador Renato Carillo, para quem não sabe, o Cláudio é um exímio protetor de animais, um cara dedicado à causa. Só que a gente não aguenta mais. Aí chegou um de Maria Paula, chegou um de um gato, com esporotricose do Engenho do Mato, tudo hoje. E a gente não tem mais o que fazer. E eu não aguento mais bancar, vereadores, do meu bolso, hospedagem para bicho. E a gente aprovou no orçamento, com a ajuda de Vossa Excelência, presidente, do vereador Andrigo, um programa de trabalho para 2022, que autoriza a prefeitura, autoriza não, né? Um programa de trabalho no orçamento para que as hospedagens possam ser pagas pela prefeitura. Pelo menos por um lar temporário, em 60 dias, para que a gente possa recuperar esse animal e encaminhar para as campanhas. Mas, presidente, a luta continua sendo 99% cidadão comum. Algumas instituições como a Sonipa, Pet Valente, Amiguinho Sem Teto, Adote Seu Melhor Amigo, essa turma que está aí se debatendo para resistir nesse momento de caos. Se a prefeitura não chamar o feito à ordem, tem responsabilidade legal, está na Lei 3153 de 2015. Animal em estado de abandono é responsabilidade da prefeitura. Se a prefeitura não fizer o seu papel, a conta não vai fechar. Eu não aguento mais, presidente. Não dá mais. A Sonipa está lotada. A gente não aguenta mais fazer esses resgates e ficar com a conta inteira. Porque, para quem é de fora, parece um debate que é uma coisa pequena, né? Mas só para explicar, vereador Renato, quando você pega um animal desse, com 7 filhotes, é o vermífugo de todo mundo. É esperar crescer para poder castrar. Você já tem aí mais 3 meses de custo. É ração, é vacina, a castração que a prefeitura faz, de alguma maneira faz. O governo do estado agora abraçou isso e está ampliando para caramba. Ótimo, parabéns. Mas ainda é aquém da demanda que a gente recebe. E a hospedagem é tudo por conta da gente. A prefeitura não avança, está empacada nessa pauta. São 4 anos de estagnação nessa pauta. A gente precisa evoluir. Então esse é um projeto que nada mais é do que uma pequena ajuda para uma demanda que hoje é uma problemática enorme. A cadelinha está lá na Gavião Peixoto, o gatinho está lá em Maria Paula, lá no Engenho do Mato. E a gente, assim, estou dizendo para as pessoas, pessoal, infelizmente não dou mais conta, não tenho o que fazer, não dá para ajudar. Vou lá, tiro foto, posto na rede social, busco alguém para ajudar, mas na minha conta, na conta dos protetores, a gente não aguenta mais. Então, presidente, estou defendendo aqui esse projeto e quem sabe se a gente, antes da segunda votação, adeque ele para que não seja uma imposição ao comércio, e sim talvez um auxílio, um subsídio, vamos cativar o comerciante a nos ajudar nisso. Obrigado, presidente. Continue a discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que permaneçam como estão aprovados. Registrar a presença do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. Darei a palavra à vereadora Beni Brioli, de vereador Renato Carillo. Carillo, estou aprendendo a falar o nome de Vossa Excelência.
Presidente, muito obrigada. Um rápido e breve pela ordem. Eu protocolei nessa casa que foi lido em plenário hoje um projeto que sauda e honra o povo de Axé do nosso município. Projeto esse que constitui Maria Mulambo, entidade da Umbanda, que nasceu aqui em São Gonçalo e que tem Niterói quanto eixo forte das suas atividades ancestrais, protetora do município de Niterói. E esse projeto, rapidamente para não embolar o processo, esse projeto, ele traz para a gente uma reflexão política muito grande a se pensar o Estado laico em Niterói. Em Niterói a gente tem São João, em Niterói a gente tem vários santos, várias igrejas evangélicas, a gente tem uma série de conjunto que agrega a diversidade religiosa. E eu, como uma mulher preta, macumbeira, de axé, eu não poderia deixar de cumprir no parlamento, encarando já aqueles que ousam, se colocar e marginalizar a nossa fé quanto algo ruim. Mas para quem não sabe, Maria Mulambo foi uma das rainhas mais ricas dos impérios que existiu no Brasil. Maria Mulambo foi uma mulher extraordinária que liderou povos, que liderou povoados, que teve um reinado de prosperidade e de axé. Mesmo assim, essa mulher, ela largou, pegou as suas riquezas e foi para o povoado fazer caridade, entendendo as desigualdades que existiam entre as pessoas no contexto geral. E nós, mulheres pretas de axé, nós, mulheres que carregamos o reinado e a ancestralidade dessa divindade, nada mais é do que falar desse legado que nos toma e dessa herança que nós carregamos. Eu, uma mulher que tenho como protetora Maria Mulambo, rainha desses impérios, tenho muito orgulho de, nessa casa legislativa, início da minha trajetória no legislativo aqui em Niterói, poder apresentar esse projeto, trazer o meu axé para essa casa, trazer o meu axé para essa cidade e dizer que essa política do Estado laico com diversidade é a política que eu sou, é a política que eu carrego, e eu quero referenciar e quero referendar os meus ancestrais, aqueles que vieram antes de mim, quero referendar o meu povo de axé e quero fazer valer o que eu me coloquei na política para cumprir. E é por isso, presidente, concluindo a minha fala, que eu levanto ela que é rainha, ela que é mulher, ela que é um pedacinho de mulambo para quem tem fé, e digo honrosamente para essa casa pensar com carinho, para essa casa analisar esse projeto com carinho, porque eu posso dizer em vida que essa mulher, ela não perde nenhuma das suas batalhas. E é sobre isso. Salve Maria Mulambo, salve a Umbanda, salve o povo de rua, salve o povo de terreiro, salve aqueles que acreditam na ancestralidade e aqueles que ainda continuam trabalhando na força do vento. Matéria sobre a mesa. Antes de dar a palavra ao vereador Daniel, que é o segundo inscrito, não ressaltar os colegas que logo em seguida faremos uma sessão. Pois não, vereador Fabiano, Vossa Excelência deseja usar a palavra? O projeto do vereador Daniel e da vereadora Beni vai para votação ou é não, do vereador Daniel, nós já votamos em primeira discussão. A vereadora Beni não está pautado hoje. Ok. Tá bom? Depois eu pedi uma pela ordem. Perfeitamente, nobre vereador. Requerimento 25 do vereador Robson Guimarães, realização de audiência pública do projeto de lei complementar 01/2021 sobre a implantação e compartilhamento de infraestrutura e suporte de telecomunicações no município de Niterói.
a ser realizada no dia 14 de março. Projeto do vereador Túlio, audiência pública do professor Túlio, requer a mesa diretora a realização de audiência pública da Câmara Municipal para debater a truculência da Guarda Civil Municipal, a ser realizado no dia 18 de março. Audiência pública da vereadora Valquíria Nicterói, requer audiência pública para debater o Dia das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos, a ser realizada no dia 22 de março. Em votação, as audiências. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Pela ordem, presidente. Nobre vereador Jonathan. Presidente, rapidamente aqui eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que indagasse ao plenário sobre a possibilidade de incluirmos na pauta e votarmos agora, nesta tarde, nessa primeira sessão, o veto parcial ao PL 388-21, de autoria do nosso mandato, em coautoria com o mandato do vereador Renato Cariello, já conversado, já articulado, que a gente possa, então, indagar para votação, por gentileza. Vereador Jonas, nós fizemos uma reunião no Colégio de Líderes ontem e nós tínhamos combinado para fazer a votação dos vetos na próxima semana. No caso de Vossa Excelência, que já está acordado com o governo, já tem a anuência deles, e o líder do governo concordar, eu acho que daí não tem um problema nenhum. Mas peço a Vossa Excelência que converse aqui com o vereador, o novo vereador Andrigo, se já estão de acordo, o próprio autor está de acordo, aí eu não vejo problema nenhum. Aí os colegas aqui decidem junto comigo. A decisão aqui é da maioria. Mas antes de Vossa Excelência conversar com o vereador Andrigo, Vossa Excelência conversa com ele, daria a palavra ao vereador Daniel Marques. Vossa Excelência está no pequeno expediente. Vereadores. Queria fazer uso da fala, presidente. Desculpe, vereador Fabiano. Conversa aqui com o vereador. Vereador Fabiano com a palavra. Por favor, porque... Presidente, queria pedir a Vossa Excelência para colocar na mesa, pela mesa diretora, aquele projeto de resolução daquela verba aprovada na LOA da manutenção dos gabinetes. E eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse colocá-la em votação, se não hoje, amanhã, para que a gente possa fazer valer o que foi aprovado na LOA. Nós temos orçamento, nós temos um encaminhamento pela mesa diretora para as comissões, para que as comissões possam tramitar e a gente botar em votação. Vereador Fabiano, colocarei na tarde de amanhã, ok? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, eu queria pedir ao Legislativo que colocasse na manhã a resolução, a matéria sobre resolução da verba de gabinete. Vereador... Não, é verba para manutenção dos gabinetes, presidente. Sim, a verba para manutenção dos gabinetes. Para tramitar nas comissões. Perfeitamente. Com a palavra, vereador Daniel Marques. Não, você está de acordo? Verifica aí. Bom, boa tarde mais uma vez a todas e todos, amigos niteroenses, vereadores, funcionários da casa, população aqui presente. Hoje eu quero conversar rapidamente aqui com vocês. A gente fez uma reunião ontem em Santa Rosa com diversos síndicos, vereador Douglas, comerciantes, proprietários de escola, Manuel, e os amigos do programa Segurança Presente, para fazer uma prestação de conta e para que eles pudessem ouvir alguns apelos da população do bairro onde eu resido, que é Santa Rosa. Foi muito bacana e eu quero passar para vocês alguns dados muito importantes. E eu trouxe aqui a série histórica da cidade de Niterói, para que a gente termine de vez com qualquer tipo de narrativa inverídica sobre o programa, né? Primeiro ponto, é importante o niteroense saber que o Segurança Presente, hoje pago de volta, né, pelo governo do estado, faz com que a prefeitura economize 30 milhões por ano para investir em qualquer outra coisa. A gente aqui tentou, por exemplo, vários vereadores aqui fizeram emendas com esses 30 milhões tentando direcionar para suas pautas. Eu, o vereador Douglas, por exemplo, discutimos muito
que isso fosse investido na guarda, para que a promessa dos 1.000 guardas feita na campanha desde 2016 fosse cumprida. Outras pessoas defenderam outras pautas legítimas, algumas foram aprovadas, graças à Comissão de Orçamento, que trabalhou muito bem nessa legislação. Enfim, o que eu quero dizer é que a Prefeitura economiza 30 milhões, segurança presente funciona, mas a população precisa saber, dentro do mesmo polígono que foi o convênio feito à época. Qual é a discussão em Santa Rosa? Rapidamente, vereador Douglas. Quando você entra, por exemplo, na Mário Viana, acaba o polígono. E a Mário Viana, hoje, não é coberta, por exemplo, pelo programa Segurança Presente. Aliás, nunca foi, é o mesmo polígono. Mas o que acontece é que o CEPROEIS, esse sim, convênio pago ainda pela Prefeitura, tirou a viatura de lá. Assim como tirou a viatura que ficava na rua do ex-prefeito Rodrigo Neves. O CEPROEIS tirou de lá a viatura também. E Santa Rosa está sentindo falta desse link entre a CEPROEIS, Batalhão e Segurança Presente. Eu não sou defensor de que polícia na rua vai resolver o problema da segurança, não uso isso politicamente, acho que funcionou muito bem na época do Major Davi, continua funcionando muito bem, e os dados, os números mostram que está ainda melhor. Olha que impressionante que em 2022, vereador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens tiveram recorde de 2003 até hoje. Olha que coisa curiosa. E eu queria lembrar a vocês que o nosso momento de pânico foi ali em 2015 e 2016. O niteroense lembra. Era bonde do fuzil, no Jardim Caraí. O Fonseca, coitado do morador do Fonseca, completamente abandonado, Barreto abandonado. Caos na região oceânica. E esse ano, o janeiro de 2022, é o menor desde 2023 para roubo de veículo. Foram 26 roubos de veículo contra 76 ano passado, no meio da pandemia. Foram 98 roubos de rua contra 172 no ano passado. Sabe quanto foi em 2015, Douglas? 422. A gente chegou a ter que viver com roubo a comércio em 56 no mês de janeiro de 2015. E 8 agora, mais um recorde histórico. Homicídio, 8. E ainda com todas essas intercorrências com a polícia agindo em comunidade, ou seja, 8 foi recorde desde 2003. Roubo à residência foram 4. 4 é o melhor índice desde 2003. E o roubo de carga com 2. Então, é muito importante que a gente trabalhe para melhorar. Eu sei onde está a aflição no meu bairro, eu participo de outros bairros, de outros grupos. Hoje, por exemplo, tem na região oceânica reunião com um programa, eu não sei nem quem fez, mas a gente vai estar lá presente para discutir. Porque foi a AMAP? A AMAP está convocando lá o Segurança Presente. Importante que ouça as associações, não só agentes políticos com mandato. Mas eu queria lembrar também que nesse momento do caos, em 2015 e 2016, a gente tinha mandato. Eu, vereador Renato Cariello, fizemos uma audiência pública. Foi a primeira vez, vereador Douglas, e aí eu tenho que dar crédito a quem tem crédito. Eu, Renato Cariello e vereador Galo, no meio daquele caos, oficiando pesão, que ele não cumpriu o número mínimo de efetivo na Polícia Militar, os funcionários dessa casa lembram, e da Polícia Civil nas delegacias, não cumpriu o mínimo. A prefeitura completamente apavorada, sem saber o que fazer, e com razão, porque também não tem essa atribuição para esse, estava ali desesperada. A gente fez, presidente, Vossa Excelência lembra disso, eu, Galo e Cariello, a primeira audiência pública para discutir programa Estado Presente em Niterói. Foi a Comissão de Segurança dessa casa, aonde todos vieram, batalhão, bombeiro, guarda, polícia civil. A gente apresentou lá para presente, o Centro Presente, para o niteroense. E provocou a Polícia Militar, o governo do Estado e a Prefeitura a se movimentarem para resolver aquele problema que o niteroense passava. Afinal, o meu vizinho, dono de mercearia, foi baleado praticamente 15 minutos depois que eu saí da mercearia.
Isso na Marise Barros. E a gente precisa dizer que a Câmara sempre teve brilhantismo, pioneirismo nas discussões aqui, chamando o feito à ordem. Tentaram dividir o 12º Batalhão, vereador Douglas, no movimento político, para criar um 12º Batalhão A na região oceânica, por exemplo. Mas isso foi feito sem ouvir a própria Polícia Militar. O comandante do batalhão, o presidente Cal, veio aqui e falou, se fizer isso, e fizer um batalhão novo, ou em Maricá, ou na região oceânica, eu tiro 100 homens da rua para colocar dentro de quartel. Exato. É isso que vocês querem? E a gente derrubou isso aqui na Câmara, no constrangimento. Vossa Excelência lembra disso. Então a gente precisa dizer que a gente tem que continuar tendo protagonismo. O que tiver errado, ruim, e aí eu vou repetir, eu não devo nada a ninguém. Meu mandato foi construído pela população. É ao morador de Niterói a quem devo obediência. É só ao morador de Niterói em que devo parar para ouvir e tentar entregar o que eu acho que é importante. Vereador, uma parte. Deixa eu conceder uma parte ao vereador Fabiano. Vereador Daniel, fico feliz de saber da reunião que teve ontem no bairro. Acho que o nosso bairro realmente vive um momento bom por conta da base do Segurança Presente no Caimarquim, já era na época do Niterói Presente. Mas eu queria fazer uma fala no sentido de que o programa de Niterói Mais Segura, que é um programa macro iniciado pelo prefeito Rodrigo Neves, ele envolveu o monitoramento de todas as regiões da cidade, os portais para averiguação das placas dos carros roubados, toda a questão da integração do CISP com a cidade da ordem, com a cidade da polícia no Rio de Janeiro, e também a Guarda Municipal de Niterói, com uma grande parte do efetivo apoiando as ações do Niterói Presente, que depois foi descontinuado e entrou o Segurança Presente. Ótimo. Então, quer dizer, o Segurança Presente não é fator isolado desse índice que Niterói hoje vive. Existem outras ações implementadas e que mantêm-se no momento que nós podemos atribuir o sucesso à nossa cidade. Mas eu queria destacar um ponto relevante, que é a questão, as delegacias de Niterói estão com quantitativo de policiais muito abaixo do que era em 2019, início de 2020. Tem razão. Quando houve a saída do programa Niterói Presente, as delegacias de Niterói também perderam efetivo. Então gostaria de deixar aqui consignado, vereador Daniel, que o que Vossa Excelência está fazendo é muito louvável, apresentando os números e tudo, mas há um risco de subnotificação dos problemas, uma vez que tem menos policiais trabalhando. Ao lado da gente, na 76, nós podemos constatar isso que eu estou falando. O quadro de efetivos na 76 reduziu mais de 30%. Eu acho que esse aspecto nós não também, como Vossa Excelência disse, seu mandato é independente, deve à população de Niterói. Seria muito interessante, eu me junto a você nesse aspecto, para que a gente possa ver também, porque a polícia técnica científica, a polícia investigativa em Niterói perdeu mais de 30% do seu efetivo. E isso não está sendo dito. Se tem policiais PM na rua num programa Estado Presente, o mesmo não está acontecendo nas delegacias. Então, estou aqui falando, e quando eu falo do programa, eu falo porque eu vivo o problema do programa. Eu tenho loja na Praça Araribóia, na Praça 15, tenho loja ali próximo ao Plaza, e eu vejo isso. Pode ser que outras regiões até tenham uma expressão maior. No centro, eu reafirmo a queda quantitativa desse efetivo. Então, vereador Daniel, só corroborando com a sua fala, também me sinto da mesma forma com Vossa Excelência, independente para criticar e para apoiar. Acho que Niterói colhe bons frutos, uma política assertiva. Contudo, nós temos que estar de olho, porque a segurança ela é um todo, não é um ponto intermediário. E quando Vossa Excelência falou da Mário Viana, eu quero lhe dizer, vereador, que realmente a Mário Viana hoje, por incrível que pareça, a parte mais segura dela é a parte da Ititioca, que tem a base lá em cima da Polícia Militar, né? Então, acho que é importante o CEPROEX colocar a Mário Viana na rota, até porque o Procordes vai voltar a funcionar. Temos o Santa Marta ali, vai ser uma área muito
utilizada pela madrugada para promover socorro a pessoas com problema de saúde. Então, acho que é importante a sua fala nesse sentido. Estou aqui pronto para ajudar no que for possível e necessário para a gente ter uma cidade ainda mais segura. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Vereador. Deixa eu só, eu agradeço aqui, vou passar a palavra ao Douglas, só queria corroborar e concordar com o vereador Fabiano sobre a questão do RAS da Polícia Civil. A gente já mandou ofício, vereador Fabiano, e poderíamos reiterar juntos. Assim como eu acho que eu, Vossa Excelência, vereador Túlio, vereadora Verônica, quem mais tiver relação com Santa Rosa, a gente deveria fazer um ofício conjunto sobre o CEPROEX para Mário Viana, para a gente poder pedir esse policiamento lá, porque Vossa Excelência tem razão. Lá em cima tá bom, e quando chega no Mundial também melhora, porque é onde o segurança presente roda. E esse trecho que vai até a garganta, depois da garganta, até o Mundial, realmente tem tido problema. A gente constatou isso. E é importante que a gente trabalhe junto. Uma parte ao vereador Douglas Gomes. Obrigado, vereador Daniel. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, a gente precisa, de fato, fazer um debate verdadeiro e derrubar toda e qualquer falácia de que o programa Niterói Presente, agora Segurança Presente, foi descontinuado. Isso precisa, primeiro, ser desmentido, porque é uma mentira. Isso mostra, através até dos dados, no qual o vereador Daniel Marques trouxe para essa casa. São dados comparados ao ano passado, ano pandêmico, onde tinha menos pessoas circulando nas ruas, tivemos menos assaltos em diversas áreas. Dados também que podemos trazer, foi divulgado na data de ontem, sobre a diminuição dos crimes violentos no Brasil. Então, tudo isso também corrobora, até por conta, presidente, da política implantada pelo nosso presidente. Nós tivemos, você pode pegar todos os municípios. Se você comparar os municípios da gestão de 2019 à frente com antes de 2019, você vai ver que nós tivemos uma redução na criminalidade. Em Niterói, eu tenho uma visão de segurança pública, acredito que até é um pouco divergente de alguns dessa casa, que é referente à municipalização da segurança pública, que é de fato o entendimento da Lei 13.022, que o guarda municipal é um agente de segurança pública, ele não tem que ficar preocupado em ordenamento urbano, preocupado em pegar mercadoria, faz porque é lei, mas isso não é atribuição da guarda municipal. Ali no artigo 3º fala também referente ao cuidado, a resguardar os direitos humanos, direitos fundamentais. Não tem como fazer isso, infelizmente, nos dias de hoje no Brasil, sem arma. Esse é um posicionamento meu. Vejo o programa Segurança Presente, Lava Presente, Niterói Presente. Vejo esses programas como um paliativo, ou seja, um programa que foi importante durante o período de que nós vivemos ali, como foi falado pelo vereador Daniel, um caos aqui na cidade. Nós não tínhamos condições de aumentar o efetivo do 12º, por maneira que veio a ajuda bem-vinda e efetiva do programa do Niterói Presente, que aí resultou sim numa queda na criminalidade. O que a gente não pode, Daniel, é por conta dessa guerra política, é romper a barreira da crítica e ultrapassar a linha e entrar na linha do ataque. Atacar o programa é você atacar não somente quem o colocou, mas principalmente quem está nas ruas. Homens e mulheres que estão nas ruas. E quando falam também que não existe integração, vereador Daniel, eu reafirmo e falo que é mentira. Na última semana, familiares de uma amiga próxima que mora na região oceânica teve sua casa invadida por 4 marginais. Amarraram o casal e ficaram discutindo se iam matar ou não. Isso correu 8 horas da noite. Graças a Deus não mataram, mas roubaram diversos objetos da casa. E quando eu fiquei sabendo, eu fiz um contato com o Major Clímaco e ele já estava ciente da ação. Isso menos de 1 hora do ocorrido. E conseguiram prender os criminosos, recuperar os pertences, através da parceria com o CISP, através da parceria com a Guarda Municipal. Então, de querer vir falar que não existe essa integração, existe. Na sexta-feira fui para Petrópolis levar donativos, vi uma postagem
de que o programa Segurança Presente havia trocado tiro com criminosos por conta que estava perseguindo uma moto roubada que foi comunicada pelo CISP. À noite, quando eu cheguei aqui, mais uma moto estava chegando, sendo pilotada pelos agentes do Segurança Presente, também com a ajuda do CISP. Então nós estamos trazendo relatos, estamos mostrando dados, para que essa discussão seja mais coerente. E quando nós falamos de segurança pública, nós não podemos deixar de falar da Guarda Municipal. E aqui eu gostaria de parabenizar o guarda B. Marinho, que nós iremos propor uma moção de aplausos ao B. Marinho e ao guarda Farias, que antes de ontem, os dois, por conta de saber fazer os procedimentos ali dos primeiros socorros, salvaram a vida do senhor Carlos Alberto aqui no centro de Niterói. Um senhor que teve uma parada cardiorrespiratória e prontamente os dois agentes fizeram a aliação cumprindo aquilo que está na Lei 13.022. Erradamente fala quem diz que a guarda tem que cuidar somente de patrimônio. Essa também é uma função da guarda, salvar vidas, resguardar, um policiamento preventivo. Então, mais uma vez, vereador Daniel, parabenizo Vossa Excelência por ter dado essa informação que é pública, que está aí nas redes sociais. Só que, infelizmente, por conta da chegada do período eleitoral, algumas pessoas têm o intuito de levantar um candidato e derrubar o outro, mas esquece que no meio de toda essa discussão existem pessoas e que o nosso posicionamento acaba deixando essas pessoas em pânico e que o programa está presente, está funcionando, os dados mostram. A gente precisa deixar um pouco o sentimento de lado e, de fato, fazer igual o vereador Daniel fez. Nós já tivemos diversas discussões sobre o Segurança Presente, mas nenhum vereador, a não ser nós dois aqui, vieram discutir sobre o Segurança Presente trazendo dados. Isso é importante. Se o vereador vem aqui criticar o programa trazendo dados, aí a gente vai discutir dados. Nós vamos questionar. Agora, é muito importante para quando a gente for fazer esse discurso, a gente mostre a realidade e não somente uma opção, uma opinião política eleitoral. Obrigado, vereador Douglas. É claro, presidente, aí, para concluir, de fato, que tem subnotificação, sempre teve, independente de quem comandou o programa, ou subnotificação passou a existir agora. Não cola, né, essa justificativa. E assim, em alguns bairros você vai sentir menos efetivo, não só porque mudou o modelo, porque o programa agora está na região oceânica em Pedotiba. Porque Niterói não é um bairro só. A região norte recebe mais efetivo pela mancha criminal. É trabalho técnico, não é para aparecer em área que tem densidade para ganhar voto. Abordagem circular, prender, dar dura, esse é o papel da polícia, e não ficar paradinho para dar voto para alguém. Vereador, uma parte, por favor. Você dá uma parte ao vereador Dado. Vereador, eu ouvi Vossa Excelência, o vereador Douglas. A Zona Norte, o programa Segurança Presente, não está em todos os bairros, ok? Por exemplo, Santa Bárbara, já oficializei a PEMERGE, e eles negaram a implantação do Segurança Presente no nosso bairro, né? Alegando que é uma área conflagrada, né? Santa Bárbara hoje é um bairro que não existe boca de fumo, não existe barricadas, não existe milícia, né? Não tem boca fixa, tem viciado igual tem na Zona Sul, mas sofremos com constante aumento de assalto, de motoqueiros, etc., roubando trabalhadores desde 5h30 da manhã até 10, 11 horas da noite, né? Então, não recebemos do programa Niterói Presente, como não recebemos do Segurança Presente, ok? Então, eu tenho conversado com o Tenente Coronel El Raj, da 3ª Companhia lotada no Horto, no Fonseca. Ele agora aumentou o efetivo, né? Tem uma semana, já está surtindo efeito, né? Então, se colocar uma equipe 2, 3 vezes rodando no bairro, na nossa região, vai surtir efeito, vai diminuir o número, sim, de demanda de assaltos, né? Não temos problemas de assalto residencial nem comércio.
Mas a transeunte, sim, temos problema seríssimo na nossa região. Né? Já tenho marcado agora uma reunião com o Tenente-Coronel El Raj e com o responsável pelo segurança presente. Eu vou convidá-los para vir na Câmara ter uma audiência da Comissão de Segurança Pública, ok? Parabéns, vereador Dado. E é bom que a gente explique isso. O segurança presente responde ao polígono desde o início do seu convênio. E por isso não está lá, como acabei de falar aqui, não está na Mário Viana, ele termina no Mundial. E eu concordo com Vossa Excelência, se a gente acha que não é esse o polígono, a gente tem que provocar o Estado, a Prefeitura e fazer essa integração. Se não é o segurança presente, o CEPROES tem que ir. E está no convênio que eles realmente não entram em área conflagrada. Mas o 12º Batalhão tem que fazer esse papel. E aí a gente precisa, enquanto sua comissão, estou à total disposição para ajudar, é fazer esse entendimento, vereador Dado. Não importa se é o 12, se é o CEPROES ou se é o segurança presente. Santa Bárbara precisa de policiamento, ponto. Assim como a Mário Viana, ele falou ontem isso. Olha, eu estou esticando um pouquinho para chegar em várzea. Tipo, estou flexibilizando o polígono para chegar em várzea. Pô, a gente precisa trabalhar nesse polígono e eu convido Vossa Excelência a gente fazer esse debate junto. Parabéns pela dedicação, pelo bairro que Vossa Excelência defende. Obrigado, presidente. Era essa a contribuição que eu queria trazer aqui. Muito obrigado. Com a palavra, professor Túlio. Logo em seguida, convocarei para a sessão extraordinária. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde àqueles que nos assistem pela internet, pelo Facebook, pelo site. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. E eu gostaria de conversar com todos vocês, tanto vocês que estão online, quem está aqui nas galerias da Câmara e os nobres vereadores, sobre aqueles cartazes que estão ali em cima. Rol taxativo mata. Pessoal, nesse momento, explicando a todos, o que é isso? Nesse momento, no STJ em Brasília, está sendo julgado recurso das operadoras de plano de saúde para transformar o rol exemplificativo de procedimentos da ANS em um rol taxativo de procedimentos da ANS. Para explicar, para todo mundo entender qual é a diferença e o que muda. O rol hoje, presidente, ele é exemplificativo. O que significa isso? Você tem exemplos de tratamentos, de procedimentos que a ANS deve cobrir, certo? Que os planos de saúde devem cobrir. E aí, a questão é muito simples. Hoje, qualquer outro tratamento que esteja fora dessa lista da ANS, o usuário pode judicializar o processo e conseguir reembolso, porque a lista é exemplificativa. Essa lista, esses tratamentos a que o usuário tem direito, eles podem ser extrapolados, a lista pode ser extrapolada. E com a mudança que os planos de saúde querem fazer, o rol de procedimentos da ANS vai passar a ser taxativo. O que é isso? Significa que a lista de procedimentos tem que ser seguida à risca. E aí um usuário que olha lá na lista da ANS, não tem o tratamento que ele precisa, ele perde o poder, a capacidade de judicializar o processo e conseguir reembolso. Ou seja, nós temos um conjunto imenso de famílias PCD que hoje, com o rol exemplificativo, conseguem judicializar o processo e conseguir reembolso, porque os tratamentos são muito caros. Com a mudança, está sendo votada hoje, essas famílias não conseguirão, presidente, arcar com os custos de tratamentos tão caros. Isso significa que a população PCD não vai conseguir e não vai fazer esses tratamentos. E aí, existe uma mobilização nacional
Nós temos, em Brasília, por exemplo, um grupo grande de mães e pais PCDs que estão acorrentados em protesto contra o rol taxativo. Hoje, no MAC, pela manhã, um conjunto de mães e pais PCDs estiveram no MAC, vereador Paulo Eduardo, com cartazes nas mãos, protestando. Pessoal, evidentemente, nós do PSOL defendemos uma saúde pública. Nós acreditamos e defendemos uma saúde de qualidade para todas as pessoas, sem que elas precisem pagar por isso. Mas no sistema atual que a gente vive, o plano de saúde está aí. Algumas pessoas pagam por um plano de saúde. E se elas pagam por um plano de saúde, a gente precisa brigar para que o plano de saúde arque com os tratamentos que a pessoa precisa. Porque não existe nada, vereador Paulo Eduardo, mais triste do que você pagar um plano de saúde uma vida inteira, e aí você quer fazer um determinado tratamento em um momento da sua vida, e você não consegue fazer. Então, pessoal, isso é muito grave. Eu, como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, venho aqui, neste plenário, no dia de hoje, me colocar radicalmente contra o rol taxativo de procedimentos da ANS. Então, nós precisamos mobilizar a sociedade. Nós temos que lutar pelas famílias de PCDs que serão impossibilitadas de pagar o tratamento, de fazer o tratamento, porque tudo isso é muito caro. Então, vamos à luta, peço a colaboração de todos e a ajuda de todos. Obrigado. A palavra, vereador Paulo Eduardo Gomes. Presidente, eu ia tratar desse tema e, atendendo o pedido de Vossa Excelência, eu passei para a sessão seguinte. Mas é importante a colocação aberta e a discussão aberta pelo vereador Túlio, e eu gostaria de fazer algumas complementações. Eu já falei pelo menos uma vez no plenário que no ano de 2020, durante o auge da pandemia do coronavírus, 13 bilionários brasileiros, 13, cresceram estupidamente a sua riqueza acumulada, se tornando mais bilionários ainda. Entre esses 13, Daniel, os 10 primeiros eram banqueiros, até aí não é novidade nenhuma. Uma boa parte deles amigos do Paulo Guedes, ministro da fazenda deles, que atende aos interesses do capital especulativo e financeiro do Brasil. Não é à toa a invenção do PIX, que todo mundo tem, e que não consegue compreender que a radicalização do uso da tecnologia a serviço do capital e não a serviço da vida. Porque a invenção de PIX, implantada por Paulo Guedes, nada mais é do que banco sem bancário, sem agência, mas bancos banqueiros amigos do Paulo Guedes. Mas os três que acumularam junto com os 10 banqueiros mais riquezas foram 3 famílias donas de planos de saúde. Num ano em que foi o Sistema Único de Saúde, que não encontra similar no mundo, nem o National Health Service do Reino Unido chega perto, no passado era melhor, chega perto do SUS brasileiro. E foi o SUS que salvou vidas, pagando preços variados, com propina ou não, pelas vacinas que está salvando a população brasileira. Plano de saúde é tratar a saúde das pessoas como mercadoria. E quem preserva a vida não pode aceitar que saúde, assim como educação, possa ser tratada como mercadoria. É evidente que isso se torna mais grave, Túlio, para pessoas com deficiência, mas é toda a população que é atingida por isso. Toda a população. E é inaceitável que nós lutemos por uma ciência que evolui a cada dia, com uma velocidade muito maior do que aquela que os legisladores ou a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode acompanhar. É inaceitável que o avanço da ciência e as novas conquistas no campo da prevenção à saúde sejam descobertas e nós fiquemos submetidos a um rol impositivo definido numa determinada data que desconsidera a possibilidade do avanço da ciência no tratamento das doenças da população. Então, não só pelas razões apontadas pelo
pelo vereador Túlio, meu companheiro de bancada, mas por essas outras razões, nós temos que lutar por isso. É evidente que o STJ é uma instância superior da justiça, mas com certeza, no mínimo nosso partido, uma vez definido esse direito dos que fazem da saúde mercadoria no nosso país, nós haveremos de levar essa discussão para uma instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal. Não dá para bancar que os mercadores da saúde da população brasileira tenham as condições de ganhar, e na hora que você precisa de um determinado tratamento, eles se negam a fazer. Por isso a luta pelo Sistema Único de Saúde continua sendo a mais importante luta em defesa dos direitos da população brasileira. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Não vai havendo mais oradores. Está encerrada a sessão. Vou logo em seguida começar a sessão extraordinária. Convidar aqui o vereador Andrigo de Carvalho para sentar aqui do meu lado direito, né? Que Vossa Excelência seja da direita. Ao meu lado direito, para fazer a chamada dos senhores edis. Então você quer sentar à minha esquerda, então senta aqui à minha esquerda. É porque esse microfone aqui é melhor. É pelo nome, né? Alô. Boa tarde a todas e todos. Vereador Atratino Corte. Atratino. Vereador Atratino. Daniel de Oliveira Corrêa. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Presente. Vereador Casota. Presente. Vereador Daniel Marques. Vereador Douglas Gomes. Vereador Emanuel Rocha. Ficando Atratino presente. Vereador Emanuel Rocha. Vereador Fabiano Gonçalves. Vereador Andrigo presente. Vereador Folha. Vereador Leandro Portugal. Vereador Nazar. Vereador Nazar. Presente. Presente. Jonathan. Vereador Jonathan Andes. Desculpa, vereador. Presidente Cal. Presente. Vereador Paulo Eduardo. Vereador Paulo Velasco. Presente. Vereador Renato Carrielo. Vereador Bim Guimarães. Vereador Professor Túlio. Binho Guimarães presente. Nobre vereador Bim presente. Professor Túlio. Vereadora Verônica Lima. Vereadora Valquíria Nicterói. Quinze vereadores responderam a chamada, presidente. Obrigado, Andrigo. Obrigado, vereador Andrigo. Havendo quórum regimental com proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco, que diga de passagem, só para relembrar aos companheiros aniversariantes de hoje. Ele ainda não disse onde ele vai dividir conosco e compartilhar conosco a sua alegria por ter sobrevivido mais um ano e onde é que ele vai cortar o bolo, né? 74. 74? Inteiro igual você. Você sempre está 3 anos à frente de mim, né? É estranho isso, né? Convidar todos de pé, por favor. Boa tarde a todos e a todas. 136, hino da gratidão. Dei graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom. Palavra do Senhor. Presidente, não é usual, logo no início da sessão, e é uma sessão extraordinária, mas eu queria aproveitar com a presença no ambiente virtual do vereador Bim para desejar uma rápida recuperação. Ele passou por um momento difícil, tivemos a informação que ele estava melhor,
e é bom vê-lo no plenário virtual, não só com saúde, mas também, aproveitando a presença dele e do vice-presidente da Comissão de Educação, para fazer uma proposta de que a Comissão de Educação visite o Instituto Abel. Estou fazendo um pedido para que o vereador Binho, quando a saúde permitir, e eu espero que ela rapidamente seja recuperada, e o vereador Túlio, organize uma visita à direção do Instituto Abel. Soubemos pela imprensa uma proibição inadmissível de que alunas, meninas, não possam usar bermudas para frequentar as aulas do Instituto Abel. Aos meninos é permitido o uso de bermuda, mas às meninas não. Isso não só é uma discriminação ao gênero feminino, como vai na contramão de toda a defesa de direitos iguais para todos. Ou o calor sentido, é a pergunta que fica, Túlio, o calor sentido, Binho, o calor sentido por um menino é menor do que o calor sentido por uma menina? As condições de conforto para acompanhamento das lições e das aulas, as condições de conforto não devem ser rigorosamente iguais para todos. Então eu queria manifestar, confio na sensibilidade. Lá atrás, no início da pandemia, o vereador Binho eu estive acompanhando numa visita à direção do Abel. Eu acho que procede a iniciativa em defesa das mães que estão reclamando e que estão protestando, que a Comissão de Educação da Câmara promova, combinando com a direção do Instituto Abel, do La Salle, Instituto La Salle, uma visita para que nós possamos defender aquilo que todos nós defendemos em pleno século XXI, que não devemos aceitar qualquer tipo de discriminação para quem quer que seja. Muito Vereador menos... Paulo. Pois não. Primeiro quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, compartilhar aqui com os colegas. Na sexta-feira eu fui diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita. Estou me medicando desde então, mas preciso ficar em repouso absoluto por 14 dias e, enfim, depois de muita dor, espero estar recuperado aí para estar com os colegas o mais breve possível. A gente não sabe ainda o que causou isso, tem vários fatores possíveis, inclusive genéticos, lesões causadas por esforço repetitivo, até mesmo sequela de Covid, mas quero dizer que eu estou bem, estou medicado, bem triste de não estar aí com vocês, mas estou acompanhando aqui as audiências públicas, as sessões, as atividades legislativas de maneira remota, e aí quero agradecer novamente a Vossa Excelência, a todos os colegas que têm se mostrado preocupados aí comigo, me mandado mensagem, principalmente o presidente Cal. Dizer, vereador, que eu peço que Vossa Excelência encaminhe esses relatos aí para o nosso gabinete, para que a gente se posicione enquanto comissão e oficie imediatamente o colégio para saber se procede isso e o posicionamento da escola. Porque certamente nesse período, né, que a gente dá nessa época do ano, não tem cabimento nenhum a gente ter tratamento distinto, né, para meninos e meninas no que diz respeito à bermuda. Então, endosso aí a fala de Vossa Excelência e vamos oficiar a direção da escola, que é importante registrar, sempre foi receptiva a Câmara de Vereadores. Isso é importante ser registrado aqui. Todas as vezes que a gente demandou do Instituto Abel e de diversas outras escolas particulares, a gente foi bem recebido lá, inclusive, como Vossa Excelência falou no último ano, a gente esteve lá no Abel. Então, vamos oficiar a escola para apurar essa questão aí. Registrado dos vereadores Verônica e do vereador Atratino. Presidente, concedendo uma parte à vereadora Perfeitamente, a Verônica, vereadora Verônica Lima a parte com a palavra. Presidente, muito rapidamente, eu até já tinha respondido a chamada. Então, desculpe, mas Vossa Excelência registrar mais uma vez minha presença, não tem problema nenhum. É sempre um prazer. Eu queria pontuar duas questões. Primeira delas, eu queria também me somar a fala que eu estava acompanhando lá do gabinete. Um absurdo que a essa altura do campeonato, em 2022, a gente ainda tem a escola. Primeiro fazer a verificação se isso de fato procede, né?
porque isso é quase uma aberração. A essa altura do campeonato, meninas serem proibidas de usar as mesmas vestimentas que meninos, porque elas não estão pedindo para irem para a escola seminuas, não. Elas estão pedindo, reivindicando ter o mesmo direito que os meninos têm de poderem usar uma bermuda, porque está calor pra caramba. Então, assim, por que os meninos podem mostrar o joelho, as canelas, e as meninas não? Uma coisa totalmente absurda, sem justificativa, nada plausível. Anacrônica, Verônica. Anacrônica, demodê e tudo mais. Então, verificando e conferindo se de fato isso tem fundamento, eu queria, vereador Binho, me somar a todos os colegas e perfilar também, manifestando minha estranheza e questionamento. E também subscrever, junto com Vossa Excelência, que é o nosso presidente da Comissão de Educação, os devidos questionamentos em relação a isso. Segundo lugar, também manifestar aqui o meu desejo de melhoras ao vereador Binho, que é nosso querido colega, né, jovem, querido, competente. Tenho certeza que logo, logo Vossa Excelência vai estar recuperado, junto conosco aqui, saracuteando aqui no plenário, né, e dando prosseguimento ao seu trabalho e ao seu mandato. Em terceiro, ontem lá na reunião do Colégio de Líderes, eu até peço desculpas, porque falaram o número do PL e eu topei. Embora eu tenha pedido para votar meu PL na quinta, mas não esse PL, porque esse PL eu já havia feito uma série de tratativas de que ele deveria ser precedida a sua votação com uma audiência pública, por conta de sua robusteza, complexidade e tudo mais. Nós vamos fazer assim que terminar o carnaval, aí já estou fazendo aqui verbalmente um pedido de audiência pública, para depois acertar e aí sim votar. Mas queria que amanhã votasse um outro PL de minha autoria que não fosse esse, não na data de hoje, que hoje eu já tinha dito que não ia dar, tá bom? Perfeitamente, já estará na pauta de amanhã, vereadora. Vereadora Beni. Obrigada, Paulo. Eu queria só poder me somar a sua fala, Paulo, e também a fala do Binho, para poder colocar, Binho, junto da Comissão de Educação, a Comissão da Criança e do Adolescente, para a gente se somar juntos nessa batalha aí com a Abel, assim. Porque a gente sabe, inclusive, que não é de hoje, no município de Niterói, esses entraves, né, de uma instituição que a gente sabe que é arcaica, de uma instituição que a gente sabe que tem valores morais, que alguns desses precisam ser atualizados conforme, inclusive, uma era de luta e de projeção, de reivindicação de uma luta das mulheres, que não só é histórica em Niterói, mas em todo o Brasil, assim. Acho que é preciso que as instituições, né, que os espaços possam abrir os olhos e entender que tem certos tipos de coisa que não dá mais, assim. A gente está vivendo uma era, uma globalização em que a luta das mulheres se faz presente na materialidade do dia a dia. Determinar roupa, determinar colocações, comportamentos, determinar espaços, classificar e categorizar as mulheres como se ainda fosse algo que é determinante pela estrutura patriarcal, que a gente ainda tem resquícios disso na sociedade brasileira, ainda é muito difícil, assim. E principalmente as jovens do Abel, né, que muitas conheço do movimento estudantil, muitas ainda, tenho muitas que fizeram, inclusive, a minha campanha para estar ocupando a vereança aqui hoje no município, e a gente sabe muito bem que são adolescentes, né, que são mulheres que têm uma luta combativa, feminista, bem árdua no município de Niterói. É só para me colocar, Binho, para somar com você na construção desse espaço e desse ofício. Valeu, Beni. Vamos construir juntos. Rapidamente, vereador Paulo, uma parte também aqui para me somar a fala dos demais vereadores que me antecederam aqui, entendendo a importância do tema e da necessidade que nós temos, enquanto membros da Comissão de Educação, sim, de debatermos, discutirmos e ouvirmos
para da melhor maneira possível esclarecermos os fatos, acolhermos a demanda dos alunos e também articularmos com a instituição, com a escola. E quero de maneira muito especial, vereador Binho, desejar a Vossa Excelência uma pronta recuperação, para que o senhor possa estar aqui com a gente o mais breve possível, debatendo e travando as boas lutas em defesa da educação pública da nossa cidade, em defesa da nossa rede municipal de educação, sobretudo pela sua condução aí na presidência da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Formação Profissional da Câmara Municipal de Niterói. Receba o meu abraço, o abraço do nosso mandato, da nossa equipe, para ti e para toda a sua família, para que logo, logo você esteja com a gente. Aproveita os dias em casa dessa recuperação também, para curtir bastante a Princesa Sofia. Um beijão para ela. Boa recuperação, companheiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Presidente Renato, em exercício, só para complementar, queria colocar, até por obrigação, à disposição da Comissão de Educação, a própria Comissão de Saúde. Porque isso diz respeito não só às relações entre o colégio e as crianças e as famílias, mas diz respeito também à questão de saúde e bem-estar social. Em primeiro lugar, que uma pressão que imponha restrições a um uniforme para as meninas, um uniforme igual ao uniforme dos meninos, já psicologicamente causa um desconforto para o conjunto das meninas que estudam no Instituto Abel. E esse desconforto que afeta, inclusive, as condições de saúde, não só mental como física, para essas crianças. Então, quando for organizado, sob a coordenação da Comissão de Educação, uma visita à direção do Abel, que nós, da Comissão de Saúde, possamos acompanhar também para discutirmos com tranquilidade, assim como fizemos da outra vez, quando estivemos com ele no início da pandemia, discutir a maneira pela qual nós podemos encaminhar uma solução amigável entre a comunidade de pais e alunos e a direção da escola. Obrigado, presidente. Vereador Paulo, só para já dar um retorno à Vossa Excelência, nós já estamos em contato com a escola pedindo uma agenda para receber a Câmara de Vereadores. Então, logo nós temos um retorno positivo do colégio. Eu coloco no grupo dos vereadores para socializar a data de visita lá para quem tiver interesse. Tá ok, obrigado. Presidente, pela ordem. Nós, vereador Douglas. Até para dar uma opinião sobre o tema, aqui vai a minha opinião. É uma escola privada e o pai que não estiver de acordo com aquilo que a direção da escola determina como melhor para os seus alunos, que mude o seu filho de escola. Certamente quem estuda no Abel, a maioria, né, quem não tem bolsa, tem condição de pagar e de mudar de escola, então que possa buscar outra alternativa. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente. Presidente Cal, só corrigindo o vereador Douglas. Só o Binho com a palavra rapidamente. Preferência, vereador Binho. Depois Quero lembrar, presidente Cal, que ainda que seja uma escola privada, ela é um serviço delegado com autorização do poder público. Qualquer instituição de ensino privado no município de Niterói depende de autorização da Secretaria Municipal de Educação para o funcionamento. Então é importante lembrar isso, que a escola, por mais que seja privada, ela tem o dever de ser fiscalizada por nós vereadores, porque é um serviço público delegado. Então é só isso, e a Câmara de Vereadores vai continuar dialogando com as instituições de ensino privado, sim, porque é o nosso dever. É evidente que, eu ia falar exatamente isso que o vereador Binho falou. Ninguém abre uma escola na cidade de Niterói e bota para funcionar sem que tenha o aval do poder público. Porque, afinal de contas, amanhã alguém pode criar uma escola para ensinar as crianças a atirar desde pequenininha, começar a matar as pessoas na rua, aquelas que elas divergirem. Você tem uma política de educação e uma orientação pedagógica que vem de legislação federal e que se espalha pelos estados e pelos municípios, que dizem exatamente algo que se relaciona ao conteúdo, né, a grade de matérias que as crianças têm, uma grade mínima que as crianças têm que receber. É evidente que as escolas particulares, até porque colocam algo mais do que nós, infelizmente, não conseguimos colocar na rede pública, mas em relação às relações sociais, elas não podem ser elementos de pressão sobre as crianças. E é por isso que o município, não só o município,
mas em especial a Câmara de Vereadores, precisa interagir. Na base do paz e amor, cara. Não é chegar lá e dizer, faz, não faz, agora é discutir. Por que está havendo cerceamento de direito às meninas de usar um uniforme mais confortável para ter o mesmo rendimento, sob o ponto de vista do aproveitamento do aprendizado, o mesmo rendimento que os meninos? É essa a discussão. Não queremos, de maneira ditatorial, impor regras, mas queremos saber quais as razões da discriminação escancarada que é feita às meninas que estudam no Instituto Abel. Era isso que eu queria acrescentar. Professor Antônio, com a palavra. Presidente, só para comentar rapidamente, a educação ela é um direito. Evidentemente, nós defendemos a educação pública, gratuita, de qualidade, mas no nosso sistema atual existe a possibilidade de uma empresa privada fornecer um serviço de educação para quem quiser pagar por ele. Mas é sempre bom e importante lembrar que esse serviço precisa ser fiscalizado. A empresa privada vai fornecer educação, mas é preciso ter controle social. As pessoas precisam saber o que está acontecendo ali naquela instituição privada. Não existe cheque em branco. Não existe uma carta em branco. Fala, eu te concedo aqui o direito de abrir uma escola e você faz o que você quiser. Não existe isso. Até porque tem legislação, até porque tem regra, tem lei, diretrizes e bases. Então, não importa se é privada, se é pública, nós temos e devemos fazer essa fiscalização. Eu, como presidente da Comissão de Juventude, me somo aí aos esforços das demais comissões para que a gente possa averiguar o caso. E outra coisa, a educação que a gente sonha, a educação que a gente acredita, ela não apenas ensina matemática, física, geografia, história, ela também ensina que deve-se combater o machismo, que deve-se combater o racismo. É bom lembrar que num passado recente, vereador Paulo Eduardo, nós tivemos um caso lastimável de racismo dentro da escola. Evidentemente, nenhuma culpa da direção da escola, mas nós tivemos. Então nós precisamos fazer movimentos no sentido de garantir combate ao machismo, combate ao racismo, combate à LGBTfobia, tudo isso dentro de qualquer escola de Niterói, seja ela privada, seja ela pública. Obrigado, presidente. Matéria sobre a mesa. Substitutivo 0/2021 do projeto de lei 5021 do vereador Douglas Gomes. Dispõe sobre a interrupção de serviços públicos. Fica proibida as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de gás, de fornecimento de água, públicas ou privadas, de efetuar corte de fornecimento de respectivos serviços do município com imóveis residenciais, comerciais por motivo de inadimplência de seus clientes de 12 horas de sexta-feira às 8 horas de segunda-feira. Presidente, só um breve pela ordem. Parecer é favorável à matéria. Eu acho que o parecer não foi atualizado. O substitutivo ele vai ser retirado e a gente vai votar o projeto na íntegra. Eu peço que ocorra uma inversão de pauta só para que a gente possa atualizar o projeto e votar o projeto na íntegra, por favor. Perfeitamente deferido. Obrigado. Projeto de lei 069 da vereadora Valquíria Niterói. Projeto em primeira discussão, institui programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica no município de Niterói e dá outras providências. Em discussão. Para discutir o nome do vereador Paulo Eduardo. Bom, primeiro para elogiar a iniciativa. Ela protege a cidadania. Pode ser que nós tenhamos problema no encaminhamento em relação, vereador Douglas, ao fato de serem concessões federais, só que ela presta serviço, as concessionárias prestam serviço na cidade de Niterói. Portanto, a pertinência é importante. Foi feita uma emenda, que eu não sei se já deve ser do conhecimento do vereador autor, que amplia para feriados, essa proibição para feriados, pontos facultativos, em que, para aumentar a proteção dos consumidores, a emenda, se eu não me engano, é da CCJ. O meu questionamento, e aí o questionamento
eu não confio mais tanto na minha memória, não. Mas se eu não me engano, nós já temos uma lei municipal que trata desse assunto. Não me lembro se é do Renato Cariello, não me lembro sequer se é de uma legislatura passada. Eu pediria, por prudência, no intervalo de tempo entre a primeira e a segunda discussão, que a Secretaria da Mesa Diretora fizesse uma análise sobre essa proibição. Veio na minha cabeça que pode até ser do Marival. Pode ser do Marival. Olha quanto é antigo. O Marival não é vereador há muito tempo. E como a gente não tem um banco de dados em que a gente possa, por tema, ainda não temos, é uma luta antiga minha, para que o vereador que chega possa saber se as ideias que ele tem, mesmo quando boas e excelentes, se elas já não foram, primeiro, tratadas por alguém, e segundo, se foi tratado, se a lei está sendo cumprida. Porque tem algo importante que é a gente fazer a lei, mas quem deve verificar o cumprimento da lei com a ajuda dos consumidores é o poder público. Porque eu faço uma lei e ela não é cumprida, então eu solicito que com cuidado seja verificado desde a legislatura de 2001, 2004, porque se eu não me engano tem uma legislação do vereador, pode ser até o Marival, tratando desse assunto. Obrigado. Vou votar em primeira discussão. Mas o voto da bancada do pessoal é a favor do... Não, é o projeto de lei da Valquíria, institui o programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica. Então, aprovado em primeira discussão, vou verificar se existe algum projeto similar. Projeto de lei 161 do vereador Dado. Autoriza o Poder Executivo a dar o nome de sala de espetáculos ao autor Paulo Gustavo, situada no Teatro Municipal de Niterói. Pareceres das comissões de Educação e Justiça são favoráveis ao projeto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação em primeira discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Na inversão de pauta do projeto do vereador Douglas Gomes. Presidente. Projeto de lei 001, relativo ao projeto de lei 050, dispõe sobre a interrupção de serviços públicos. Em discussão a matéria. Presidente, para discutir. Para discutir o autor da matéria. Esse projeto, ele foi criado até também por conta das diversas demandas que nosso mandato estava recebendo, por conta, muitas das vezes, da falta de compromisso da prestadora. Né? Às vezes fazer o corte, a interrupção da energia, às vezes 5, 6 horas, e a pessoa podendo ter a chance de regularizar somente na segunda-feira, ficando às vezes o final de semana inteiro sem energia, sem gás, sem luz. Então, já existe essa lei a nível federal. Então, esse projeto de lei do nosso mandato nada mais é do que uma regulamentação dessa lei, acrescentando o que não está na lei federal, que é referente a feriados municipais e a pontos facultativos. Então, solicito o apoio dos demais vereadores para que juntos possamos votar e aprovar essa lei em primeira discussão hoje. Presidente. Vereador Binho com a palavra. Pois não, muito rapidamente, quero parabenizar a iniciativa do vereador Douglas. Fico feliz dele estar bebendo na fonte do trabalhismo. Essa lei federal é de autoria do nosso senador, o Everton Rocha, do Maranhão, do PDT do Maranhão, que, se Deus quiser, em breve será governador daquele estado. Mas fico feliz do vereador Douglas estar se inspirando nos parlamentares pedetistas aí pelo Brasil, que estão fazendo leis importantes. Fica só o questionamento, vereador Douglas, a respeito da própria competência para legislar e da eficácia da lei. A minha única preocupação é essa. Não que não tenha meu apoio, pelo contrário. Mas eu coloco questão prática. Será que a Enel, como concessionária de energia elétrica, que de maneira quanto mais não respeita os clientes de Niterói, não respeita o Poder Legislativo Municipal, não respeita o Poder Executivo Municipal, será que a Enel vai cumprir uma lei? Ela já tem a lei federal, a lei 14.015, né, que foi aprovada lá em Brasília, mas será que a Enel tem condição de respeitar uma lei municipal diante de todos os desrespeitos que ela vem cumprindo? É só um questionamento aqui que eu coloco, mas quero parabenizar a sua iniciativa aí, inspirada em boas práticas do PDT pelo Brasil.
para discutir, presidente. Vereadora Verônica, ali para discussão. Presidente, queria aqui também manifestar o meu voto favorável a esse PL. Evidentemente que a ponderação feita pelo vereador Binho, ela tem uma relativa pertinência no que diz, por exemplo, aos serviços de luz elétrica, né? Da questão do fornecimento de luz elétrica. Mas, por exemplo, na questão da água, aqui em Niterói, nós temos a água de Niterói. Se não pagar, corta. Então você imagina pessoas acamadas, idosos, criança pequena, mãe com criança pequena. Eles chegam lá, causam um transtorno, porque você corta a água, ou a energia, ou o gás da pessoa, e você não tem nem como religar. E quando você pede para religar, você tem que pagar uma taxa exorbitante, abusiva. Você imagina o seguinte, você teve seu serviço cortado. Aí você tem uma situação de emergência. Você vai lá pedir para religar, tem que pagar uma taxa absurda, que vem na sua próxima conta, né? Então, eu penso que esse tipo de iniciativa, ela é positiva, mesmo que seja apenas para marcar a posição da contrariedade da Câmara de Vereadores, né, no que diz a prática abusiva que esses fornecedores desses serviços praticam na cidade de Niterói. E aí a gente tem uma série de complicadores. Esse, por exemplo, é véspera de feriado, véspera de final de semana, quando alguém vai lá, corta o serviço e você não tem a quem acionar. Você vai ficar 48 horas sem o fornecimento daquele serviço, às vezes com criança pequena, com idoso, dentro de casa. E se correr atrás, tiver o dinheiro e pagar, você ainda tem que pagar mais uma taxa extra que vem na próxima conta. Todas essas distorções, de alguma maneira, essa lei aqui está questionando. Então, nesse sentido, vai contar, evidentemente, com o nosso voto positivo. E se nós temos uma preocupação acerca da capacidade dessa lei de gerenciar, por exemplo, na questão do serviço de luz elétrica, na de água não tem a menor dúvida, né? A Água de Niterói, ela ganhou uma concessão do município. Então, evidentemente que a gente pode e deve legislar sobre isso. Então, vai contar com o nosso voto. Para discutir, presidente. Vereador Jonathan. A gente vai muito de encontro na pauta aqui apresentada pelo vereador Douglas, sobretudo na garantia do direito ao consumidor. Inclusive, eu queria trazer aqui para o plenário, Daniel, um PL 152/2021, de nossa autoria e coautoria, né, que apresentamos a esta casa, que vai muito de encontro ao que o vereador Douglas traz aqui para a discussão, que nada mais é que você permitir, você conseguir conceder ao consumidor, no momento que ele recebe lá a companhia para cortar o seu serviço de energia ou de água, por exemplo, ele fazer o pagamento ali no débito, ou no Pix, ou na hora, né? Vou te dar um exemplo aqui muito claro. Uma amiga minha precisou viajar, ficou 2 meses fora e acabou não pagando a conta dela lá. E aí ela voltou, ainda estava com energia. No dia seguinte chegou lá a companhia e cortou a energia. Ela foi pagar, levou 48 horas para religar a luz do apartamento dela. O que é importante a gente destacar? Se a gente tem a oferta do serviço, no momento, vereador, estou aqui para cortar a sua luz, não, eu esqueci, eu vou pagar aqui, eu tenho opção. A gente está garantindo a esses consumidores o direito de pagarem a sua conta ali antes do corte. Evita, inclusive, transtorno, tanto para o consumidor, mas também para a companhia que presta o serviço público ali, né? Esse PL já está, inclusive, em ação na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado, foi sancionado, está em execução na cidade do Rio de Janeiro. Penso que a gente pode aí também, aqui em Niterói, debatermos, discutirmos e trazermos para esse encontro das pautas aqui na Câmara Municipal, para de fato garantirmos o direito dos consumidores niteroienses, compreendendo, sobretudo, a importância do cuidado com a população de Niterói, né? A energia elétrica, ela é concedida à população de Niterói. A água é para a população de Niterói. Então essa Câmara precisa sim se dedicar a essas pautas com muita atenção e com muito cuidado para garantir o direito da população de Niterói, né? Eu acho que a gente tem
um caráter importantíssimo aqui de discussão, que não pode ser deixado de lado, independente do tipo de concessão que é feita a essas companhias. Portanto, a gente apoia também o PL apresentado pelo vereador, já aproveitando, vereadores, para pedir que a gente possa aí, presidente, tentar discutir e pautar o mais breve possível o PL 152, que vai muito próximo do que a gente está discutindo aqui hoje. Obrigado. Vereador Daniel com a palavra. Para discutir, eu queria até fazer uma proposta. O projeto do vereador Jonathan, que na verdade o vereador Jonathan foi um cara muito bacana. Ele apresentou antes de mim, eu liguei para ele, ele me deu essa coautoria. Que a gente estava escrevendo a mesma coisa, é um projeto que existe no Rio. Agradecer aí ao Jonathan. E eu acho que isso, mais do que tudo, tanto o projeto do vereador Douglas quanto o nosso, é uma resposta para essa péssima concessionária que é a Enel, presidente. Eu acho que essa casa precisa dar uma resposta a Enel. A Enel tem uma relação institucional que não atende vereador, vereadora Bem. A gente não consegue pedir nada para a Enel. E assim, demandas que a responsabilidade recairia sobre eles. Porque se cai um poste, se alguém morre eletrocutado, são eles que vão pagar. E eu queria aqui fazer um paralelo sobre qualquer tipo, vereador Douglas, de entendimento diverso sobre competência para legislar. Eu vou dar um exemplo. O vereador Galo conseguiu aprovar uma lei em Niterói que funcionou durante muito tempo, que é a lei que multava as agências bancárias, os bancos, na questão das filas que durassem, se não me engano, mais de 15 minutos. E essa discussão aconteceu, mas a agência financeira remete ao governo federal, porque instituição financeira. A competência é nossa, porque relação de consumo é competência municipal, e porque o interesse é local, é o dia a dia de quem mora em Niterói. Então o projeto de lei do vereador Douglas, na minha opinião, para além de fundamental para o dia a dia do cidadão, é legal, é legítimo e é uma resposta ao péssimo serviço que a Enel presta em Niterói. Eu desafio um vereador que não receba 3 vezes por mês alguém reclamando que a luz foi interrompida, o fornecimento foi interrompido, que tem um poste caindo que está podre. Pô, chegou ao ponto, professor Túlio, de ter um cavalo tomando choque durante 1 hora, sendo eletrocutado, e ninguém vai, ninguém responde, ninguém quer saber. Isso aconteceu ano passado, Douglas. O bicho morreu, ficou 1 hora tomando choque até morrer. A gente entrou com uma ação junto ao dono do animal indenizatória, em face da Enel. A gente precisa dar essa resposta é política, essa resposta é excelente para o dia a dia do cidadão, ou seja, para o niteroense vai ser ótimo. E eu acho, presidente Cal, que a gente podia encaminhar, pós-carnaval, esses 2 PLs em resposta à Enel para a gente aprovar em segunda. Seria, acho que um recado muito bem dado da Câmara para a concessionária. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador Douglas e vereador Jonathan Anjos. Vereador Paulo Eduardo com a palavra. Isso é apenas um recado para as pessoas que brincam comigo há muito tempo de que eu falo demais e esquecem que eu ouço também demais e presto uma atenção danada durante muito tempo. Douglas, primeiro eu continuo dizendo que a iniciativa é excelente, porque cada vereador que entra na casa e ouve as demandas da população tem a obrigação de fazer o que você fez nesse caso, Douglas. Então, eu quero manifestar isso claramente. E não é porque você agora está fazendo as pazes com o Túlio, porque todo mundo viu o show de carinho na audiência pública lá da região oceânica. Ele vai ter que explicar direitinho. Falou que o Túlio tem que ser secretário de urbanismo. Tá certo, mas vamos lá. O projeto de lei número 137 de 2008, do vereador Marival, fica proibido o corte do fornecimento de luz por inadimplência do consumidor às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a feriado. Classificado como defesa do consumidor, o projeto foi aprovado e foi vetado integralmente do Marival. Esse detalhe eu não lembro e também não dá tempo agora da gente ver as razões do veto. Até para que nós nos preparemos para os próximos passos em relação à defesa do consumidor nesta causa. Depois, se transformou na Lei 2.806, de 10 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial em 3 de fevereiro de 2011,
dispõe sobre a suspensão de fornecimento de água tratada e de energia elétrica no município de Niterói por falta de pagamento, nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil que anteceder os feriados. Queria elogiar a rapidez com que a Secretaria da Mesa Diretora trouxe uma demanda. Eu imaginava que eles fossem levar até mais tempo para pesquisar, mas isso só reforça a tese de que nós devemos ter um mecanismo que pode ser até desenvolvido para que os vereadores, diante de uma ideia importante e que seja meritória, possam fazer uma consulta e verificar se já existe ou não isso antes de ser tratado. A Câmara Municipal de Niterói decreta, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido no município de Niterói a suspensão do fornecimento de água tratada e de energia elétrica por falta de pagamento nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil que anteceder os feriados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal, 10 de janeiro de 2011, Jorge Roberto Silveira. Projeto de lei, para quem questiona vício de iniciativa de vereador fazer esse tipo de coisa, projeto de lei de autoria do ex-vereador Felipe dos Santos Peixoto. Tá, presidente? Então eu queria verificar, primeiro, mantendo os elogios feitos. Aqui, ó, eu coloquei inclusive aqui um bilhete. Verificar se é projeto similar. Eu tinha colocado isso aqui para verificar. Eu também me lembrava disso. Eu estava nessa legislatura. Eu quero, além de elogiar a iniciativa do vereador Douglas, e não fica achando que eu vou elogiar sempre, não. Só quando merece. Você raramente merece, mas quando merece a gente tem que reconhecer. Mas elogiar, sobretudo, pessoal, a mesa diretora, porque no ambiente da própria sessão, diante de algo que veio na minha memória, já existe lei, na minha cabeça só tinha o Marival, que era mais antiga. Então, esta lei já exige, e aí cabe ao poder legislativo cobrar do poder executivo se a lei está sendo cumprida ou não. Porque essa lei tem mais de 10 anos, é de 2011, e o que leva o vereador Douglas a fazer esse projeto de lei é que muito provavelmente esta lei, que já tem mais de 10 anos, não está sendo cumprida. O sinal mais claro de que essa lei não está sendo cumprida, provavelmente é uma demanda recebida pelo vereador Douglas, que imediatamente transformou numa lei para proibir. É o sinal mais evidente. A gente tem que ver, Andrigo, enquanto líder do governo, verificar de que mecanismos a prefeitura está se utilizando para fazer valer uma lei aprovada em 2011, sancionada pelo prefeito Jorge Roberto Silveira. Andrigo, eu vou deixar isso com o presidente Cal. Perfeitamente. Então, em discussão, a matéria em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Não havendo mais orador, convido a todos para a próxima sessão de amanhã, às 14 horas.